Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, estamos de volta aqui com mais um episódio do Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Nós queremos pedir a você que se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo e compartilhe esse material. Você pode encontrar aí no canal da Presbiteriana Cidade Universitária outros episódios do podcast, que é o Sextou com o Redentor. Nós estamos aqui nessa noite para discutir, é o objeto do nosso trabalho, falar um pouco sobre a Confissão de Fé de Westminster e dentro de uma perspectiva de sua relevância para a igreja contemporânea e dentro de um debate aqui de construir saberes em torno da sua importância para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para a Igreja Evangélica Brasileira, já que há um movimento hoje no nosso país de pessoas que estão buscando o conhecimento da fé reformada. E nada melhor do que discutir esta matéria com um grande conferencista interessado em nossa confessionalidade, um grande expoente do Evangelho, da mensagem gloriosa da salvação em Jesus Cristo, e bem como da nossa confessionalidade presbiteriana. Nós queremos agradecer a presença do reverendo Josafá Vasconcelos, pastor do nosso presbitério, do Presbitério da Bahia, pastor emérito da Igreja Presbiteriana da Bahia, um amigo, alguém próximo, parceiro, companheiro de missão e de lida. Reverendo, muito obrigado por sua presença, por ter atendido ao nosso convite para tratarmos de um assunto tão relevante, tão importante, que é a nossa confessionalidade presbiteriana. Boa noite. Boa noite, reverendo. Eu é que me sinto lisonjeado e muito feliz com a oportunidade de estar aqui nesse podcast e conversar sobre este assunto da maior relevância. Não só para a igreja, mas para quantos outros possam ter conhecimento deste documento, que é uma coisa extraordinária, singular e de uma importância que nós não temos como mensurar. Os nossos documentos em geral, mas especialmente a Confissão de Fé, por causa da sua fidelidade às Escrituras, a importância do documento, a dignidade desse documento está na proporcionalidade da sua fidelidade às Escrituras. É uma expressão fiel do que ensina as Escrituras. Então, se nós prezamos as Escrituras, temos que prezar também esses documentos, especialmente a Confissão de Fé, por causa da mensagem, da doutrina, da palavra de Deus exposta nesses documentos. Muito bem. Quando a gente fala sobre construção da teologia, nós temos toda uma base amparada pelo pensamento de João Calvino e a proporção da sua construção, através das institutas, aquilo que vem sendo construído depois, que sempre recorre ao pensamento dele. Obviamente que tem todo um aspecto histórico na construção dos documentos e há uma ignorância, por assim dizer, não apenas da importância dos documentos históricos da igreja, mas de forma especial da capacidade de um grupo de homens que se reuniram e de forma piedosa buscaram a face de Deus para a construção da nossa identidade teológica. Eu queria que o senhor falasse um pouco, reverendo, sobre a história da Assembleia, não é? Como ela se deu, a sua relevância, as pessoas que estavam envolvidas nela, tanto aqueles que tinham formação teológica, quanto os leigos que estiveram ali, a sua importância para o momento, para a história da igreja na Europa e, sobretudo, nos Estados Unidos, posteriormente, né, porque vem o movimento da Inglaterra e isso vai chegar lá também, e a sua relação com aqueles países e continentes onde esse pensamento teológico
também chegou através dos missionários. Muito bem, eu acho que nós devíamos recuar bastante no tempo para entender como é que chegou o momento da Assembleia. Eu queria me reportar exatamente no tempo de Calvino, porque nós tivemos um problema na Inglaterra seríssimo, depois de Henrique VIII, porque no tempo de Henrique VIII, Cranmer, que era quem escreveu os 40 artigos, ele tinha uma correspondência com Calvino de pensamento, não é? Mais tarde, depois, surgiu a Maria Tudor, que é a sanguinária, e ela foi terrível, porque ela era católica e perseguiu terrivelmente todos aqueles que tinham qualquer influência calvinista, né, e que ansiavam por uma reforma, especialmente pelo presbiterianismo, abominando o episcopalismo e qualquer aparência com a Igreja Católica. Ela os perseguiu terrivelmente, mas eles fugiram para o continente e ficaram lá na Alemanha, em Frankfurt, e também outros foram para Genebra e aprenderam com Calvino as bases da fé reformada e voltaram, depois que a Tudor saiu e subiu ao trono a rainha Elizabeth, eles voltaram. Então, quando eles voltaram já bem preparados e com a mente voltada para esse desejo de reformar a Igreja da Inglaterra, não é? Pensavam que a Elizabeth iria favorecer, porque ela era de origem protestante, né? Contudo, ela não fez isso, e dificultou toda aquela esperança que tinham de reformar a Igreja da Inglaterra, quase que se apagou. Claro que não apagou, porque havia sempre ali uma chama do desejo disso. Daí vem esse movimento chamado os puritanos, porque essas pessoas começaram jovens ainda, lutar desejando esta reforma da Igreja da Inglaterra. Quando veio o Carlos I, já havia um bom número de puritanos espalhados, e eles estavam sendo perseguidos terrivelmente, porque Carlos I ele era absolutista, ele abraçava a ideia dos juros divinos para o rei, que então deveria ser absolutista, e então era contra parlamento, mas ele colocou um bispo chamado Bispo Lodi, e esse bispo foi terrível. Ele perseguiu terrivelmente os puritanos e fez um trabalho que, na verdade, aos olhos humanos, parece assim muito deletério e muito ruim, mas Deus estava agindo, porque o fervor e o desejo de reforma aumentou mais. E aí foi nessa ocasião que muitos puritanos viram que a solução era entrar no parlamento, e se candidataram para o parlamento. E o parlamento se encheu de puritano. Quando chegou o momento em que o reino estava ameaçado com a Escócia, o rei correu para o parlamento para pedir mais dinheiro para organizar um exército melhor para enfrentar a ameaça da Escócia. Então, os puritanos lá disseram, não vamos dar dinheiro nenhum, nós temos algumas exigências. A primeira é destituir esse bispo Lodi aí. E então eles foram fazendo exigências
para o rei. O rei ficou ruim, demitiu o bispo Lodi, mas depois desfez o parlamento, mas não podia ficar sem o parlamento. Aí reorganizou novamente o parlamento, que voltou com os puritanos firmes. E foi nesta época, então, que eles começaram a pressionar o rei, porque muitas coisas estavam sendo feitas. O rei não queria de maneira nenhuma se desfazer do episcopalismo, porque era muito mais fácil para ele governar absolutistamente, com o episcopalismo. O presbiterianismo iria dissolver a autoridade dele, então ele não queria. Mas aí os puritanos, no parlamento, fizeram testa, e foi então que se deflagrou a Revolução, né, inglesa, que foi a guerra do parlamento contra o rei. O rei com seu exército, e o parlamento também formou o seu exército. E foi então deflagrada essa guerra e essa revolução. E foi exatamente no meio desta guerra que o parlamento, já independente do rei, convocou a Assembleia de Westminster. Convocou os melhores teólogos de todos os 3 reinos para se reunirem em assembleia. Eles notaram que era necessário reformular a religião nos 3 reinos. E então fizeram esta convocação. Homens da maior estirpe, erudita e também de conhecimento da palavra de Deus e piedade. Especialmente, viu, reverendo? Especialmente da Escócia. Nós tivemos 5 que vieram fazer parte da Assembleia e foram de uma influência extraordinária e determinante para a formulação dos documentos, especialmente a Confissão de Fé. Então, veja que pode alguém pensar que, num período de revolução, de guerra, não seria um momento apropriado para se ter assembleia. Na verdade, foi o momento certo, o momento de Deus, um momento de grande estabilidade política e de segurança. Mas isto levou esses homens a buscarem a Deus de uma forma assim piedosa, séria. Cada sessão era iniciado com muita oração. Olha, basta dizer que teve um que levantou para orar lá e orou 2 horas. Imagine, 2 horas orando. E todo mundo de joelho ali. Porque cada sessão se iniciava com exposição da palavra e oração. E não se tomava nenhuma decisão depois de formular tudo o que se resolveu naquele dia. Ninguém decidia aquele dia. Tinha que ser no outro dia, porque todos tinham que orar durante a noite, voltar para tomar a decisão sobre aquela questão ou sobre aquele parágrafo. E então, depois de ter orado muito, voltavam e diziam: é isso mesmo, eu continuo afirmando que esta é a verdade conforme a Escritura. E então se tomava a decisão. Mas era muita oração e piedade, e foi algo assim muito especial, muito diferente, muito marcante. Essa é a razão porque 350 anos jamais se passaram e não há o que reformular, não há nada que
botar ou tirar, porque eles pediram iluminação do Espírito Santo, receberam iluminação do Espírito Santo. Eles não são inspirados. A Bíblia é inspirada, somente a Bíblia. Mas o Espírito Santo os ajudou para que a interpretação fosse de acordo com a Escritura. E essa é a relevância. Eu acredito que depois dessa explicação, aqueles questionamentos, né, de definição anacrônica dos documentos, da falta de contemporaneidade da mensagem, eu acho que isso termina sendo atenuado ou diminuído significativamente, primeiro pela seriedade, né, pela qual eles encararam esse desafio, e depois, reverendo, e de forma especial, é interessante o senhor trazer essa informação para nós, pela precisão doutrinária do que foi construído, porque, de fato, é um documento irretocável, né? E a gente pensar em todo o esforço de um grupo de homens piedosos que estão preocupados com a igreja e com o Estado, não é? E pensar que a formulação desse documento não se limitou apenas à confissão, mas atendeu também às expectativas dos mais jovens do ponto de vista didático, porque eu acho interessante como havia uma preocupação com o ensino, né? Não apenas pelo conteúdo, né? Que alguém pode dizer, mas isso é muito conteudista, né? Conteudista tem que ser conteudista mesmo, e além disso precisa ser didático. Então a didática do que foi produzido também tem relação com os catecismos, que foram formulados para atender às expectativas dos mais jovens, né? E facilitar o acesso ao conhecimento teológico por meio de perguntas e respostas, né? A gente sabe que, além da confissão de fé, nós tivemos a produção do Catecismo Maior, do Breve Catecismo e do Diretório de Culto de Westminster, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco também da importância desses documentos. Por exemplo, o Catecismo Maior tem uma exposição dos 10 mandamentos que é alguma coisa inigualável. Não é? Eu acho que quem consegue se aproximar um pouco, né, eu acho que dentro das limitações, porque é uma pessoa só pensando, né, é o Charles Hodge, em sua monumental Teologia Sistemática, da editora Agnus, que também tem uma exposição dos 10 mandamentos, do Decálogo, a lei moral de Deus, que também é muito bom. Mas as perguntas e respostas do Catecismo Maior sobre os 10 mandamentos não deixa nenhuma dúvida da capacidade teológica, da formulação, da identidade teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil. E daí vem a tranquilidade de reafirmarmos que, de fato, os nossos documentos são a fiel interpretação das Escrituras. Fala um pouco para a gente, reverendo, desses outros documentos, para além da confissão de fé. Eu quero, inclusive, apresentar aqui, porque isso já me acompanha há tempo, né? A gente conversava aqui um pouco antes, né? Nós tivemos num simpósio de teologia reformada em 99, lá em Campinas, quando o Dr. Palmer Roberts pregou, inclusive lançou 3 livros espetaculares, né? Que foi Cristo dos Pactos, Terra de Deus e um outro livro que me foge à memória agora, né? Eu me lembro de 3. Eu comprei esses livros do Palmer Robertson, né? E, sobretudo, Cristo dos Pactos, que é de uma riqueza teológica muito grande. Então, foi quando se lançou essa edição aqui, inclusive da editora Os Puritanos, da Confissão de Fé comentada por Alexander Archibald Hodge. De lá para cá, a gente já tem coisa nova, a gente vai apresentar aqui, talvez você tenha interesse em adquirir essa literatura, que é uma literatura de raro valor para você que gosta de teologia sistemática, que gosta de história, que gosta de profundidade, que não quer ficar na superfície. Então, a gente vai apresentar para você hoje, além desse material da editora Os Puritanos, um material da editora Cleary e um material também da nossa editora, da editora Cultura Cristã. Fala um pouco para a gente sobre os catecismos e o diretório de culto, reverendo. Antes eu queria falar sobre contemporaneidade, porque é muito importante isso. Esse pessoal diz, são documentos de 350 anos atrás, isso é museu, não tem mais
a aplicação, não fala a linguagem de hoje e tal. Isso tudo, meu querido, se você der ouvido, está ouvindo a Satanás, pode ter certeza. Porque, pense assim, se eu digo que esses documentos são a expressão fiel do que ensina a Escritura, então, ao desprezá-los ou atribuir-lhes não serem contemporâneos, não terem. Então, eu estou também atribuindo à Bíblia, à palavra de Deus, esta mesma falha de não ser contemporânea, porque foi escrita há milênios, há pelo menos 4.000 anos atrás. Olha, nós não podemos dizer isso. Se afirmamos, e cremos que é isso mesmo, que esses documentos são a expressão exata do que ensina a Sagrada Escritura, então nós temos que respeitá-los e olhar para eles para ver a mensagem que eles trazem para as necessidades de todos os tempos, em todos os lugares, em toda cultura. Não importa. É o que a Bíblia é para todos em todo lugar e em todo tempo. Assim também são esses documentos. Bom, nós temos 5, pelo menos, documentos que foram feitos e produzidos pela Assembleia. Confissão de Fé, Catecismo Maior, Breve Catecismo, o Diretório de Culto, o Sistema de Governo. Eu ainda colocaria mais um, que não estão falando. Um saltério. A Assembleia de Westminster produziu um saltério. E isso é muito importante para você entender o que é que eles compreendiam que devia ser cantado na igreja. Então, a Assembleia de Westminster produziu um saltério. 2 foram estudados na Assembleia e um foi escolhido, que é o saltério. Esqueceu-me agora o nome do autor, do que responsável pela mentificação, mas não tem importância. É um saltério. Então, são 6 documentos. Agora, veja, eles tiveram essa preocupação didática, é verdade, de catequese, de ensinar mesmo a doutrina, mesmo que fosse, por exemplo, para os pré-adolescentes e adolescentes. Então, nós temos o Breve Catecismo, que mantém a mesma substância teológica profunda, contudo com perguntas e respostas curtas, objetivas, que um adolescente pode gravar facilmente. Eu já tenho notícia de crianças gravarem perguntas do Breve Catecismo e respostas. Então, embora eu sei que existe o catecismo que não é da Assembleia, é para crianças, mas o Breve visa essa gente mais miúda aí, os adolescentes. Depois vem o Catecismo Maior. O Catecismo Maior já é para jovens e adultos, mas formulados em perguntas e respostas, de modo que a pessoa pode estudar e guardar as doutrinas que estão na confissão. Eles são exarados da confissão, que foi, por sua vez, exarado das Escrituras. Então, veja, essa preocupação de que as pessoas pudessem aprender desde a mocidade, desde bem jovem, a doutrina. Isso também facilitou muito os pais realizarem um culto doméstico. Eles usavam o Breve Catecismo até hoje. Né? Você precisa, pegue o Breve Catecismo para fazer culto doméstico, ou o Catecismo Maior. Ambos estão publicados com documentário, com comentário. No Breve Catecismo nós temos o comentário do Dr. Horn e o Catecismo Maior do Dr. Voss. São comentários. E a confissão também, que é, como o meu irmão já disse, do Rod,
mas agora também de Williamson, que também bem acessível. Então, veja que essa preocupação didática, de que a igreja pudesse apreender a doutrina, guardá-la no coração, isto seria fundamental, e é fundamental, para produzir o que é necessário, uma fé sólida no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, crendo nele como profeta, sacerdote, rei, e ter um conhecimento firme do que é o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a prática da piedade em todos os sentidos abrangentes da vida cristã. Então, alguém que quer saber como viver de um modo agradável a Deus, que glorifica a Deus santamente, essa doutrina vai ajudar, vai ser de forma assim muito especial um instrumento para ajudar qualquer um que queira viver de um modo santo e piedosamente. Muito bem. Você está conectado no Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Pedimos para você se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e indicar para outras pessoas esta riqueza dessa noite, onde nós estamos tratando, debatendo a nossa Confissão de Fé de Westminster e os demais documentos produzidos pela Assembleia de Westminster, falando da sua relevância, da sua substância e da sua contemporaneidade. Então, quero apresentar para você que não conhece, que eventualmente queira aprofundar o seu conhecimento teológico, você não vai encontrar absolutamente nada melhor do ponto de vista da teologia sistemática, senão os nossos documentos. E você ter esses documentos comentados ainda é uma fonte de riqueza maior, né? Então, você pode, se você quiser o material mais antigo, que foi produzido em 99 pela Editores Puritanos, está aqui a Confissão de Fé, comentada por Alexander Archibald Roddy. Você tem também o Leonard Van Hall, que comentou o Breve Catecismo, também pela mesma editora, e você tem, nós citamos aqui, não é, o comentário dos 10 Mandamentos, no Catecismo Maior, comentado por Johann Gerhard Voss. Está aqui esse material de excelente qualidade para você fazer classe de estudo bíblico, para você fazer discipulado. Por exemplo, os nossos adolescentes aqui, na classe de adolescentes, no domingo, na escola dominical, eles estão estudando o catecismo. E é interessante que eles vêm para a classe e, quando termina a exposição da pergunta do dia, eles sobem para o templo para partilhar conosco aquilo que aprenderam. Né? Isso é uma coisa maravilhosa, que a gente possa ter meninos que estão crescendo dentro dessa substância teológica, conhecendo de fato a teologia na sua essência e na sua beleza, não é? Dentro de uma produção, num ambiente de seriedade, de muita piedade e de formação acadêmica, intelectual, porque desse ambiente você tem não apenas teólogos, leigos, mas pessoas que estavam militando em outras áreas das ciências e que tinham conhecimento profundo e que participaram ali também. Além desse material, que é o material mais antigo, nós já temos da editora Cleary algo novo, recém-lançado. Nós compramos aqui, fizemos uma campanha aqui no nosso presbitério. E dos Puritanos. Trouxemos uma caixa, né, que é da editora Os Puritanos, a Confissão de Fé do Gerard Williamson, que é um material novo. E muito que bom. as pessoas estão usando. O Breve Catecismo, que nós estamos utilizando aqui na nossa classe de adolescentes, é esse aqui, perguntas e respostas simples, muito fáceis de entender, eles interagem, constroem e são doutrinados e fortalecidos na fé, na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. O mesmo autor, não é? E de uma profundidade maravilhosa. Se você quiser conhecer um pouco do diretório de culto, né? A ideia de diretório aqui é de um guia, né? A forma pela qual o culto cristão deve acontecer, é um roteiro do culto, né? Você tem uma ênfase aqui nos elementos do culto, é um livreto também da mesma editora, mais um material de
excelente qualidade para que você não fuja dos princípios da palavra de Deus e não leve a sua igreja a prestar um culto que não agrade ao Senhor. Lembrando que a Escritura diz que o culto que nós devemos prestar ao Senhor Todo-Poderoso deve ser em espírito e em verdade. Não é? Então, está aqui esse material que você pode também adquirir. Por fim, nós temos da editora Cultura Cristã, da editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse material aqui que cria conexões, não é como a chamada analogia da Escritura, né, reverendo? Que a gente pega um texto para lançar luz sobre outro. É o caso aqui da Harmonia das Confissões Reformadas. Você tem aqui citações em blocos e temas de diversos credos e confissões desse período da Reforma Protestante, que vai ajudar você a construir o seu pensamento, por exemplo, sobre soteriologia, sobre cristologia, sobre escatologia, dentro de uma visão mais ampliada do pensamento de cada um daqueles que estiveram envolvidos nesse período de construção sólida de boa teologia. Mas bem, vamos para a segunda parte do nosso bate-papo, não é? Nós já vimos um pouco da história, da construção dos documentos oficiais da igreja, passeamos um pouco sobre os detalhes, não é? De onde isso ocorreu, as nuances históricas. E o que a gente percebe, reverendo, dentro desse cenário histórico no passado, é que há um conteúdo dogmático na construção dessa identidade teológica e reformada, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, não é? Explicar em detalhes, porque cada capítulo da Confissão de Fé é uma riqueza, não é? O capítulo, por exemplo, que se trata sobre casamento e divórcio é de uma beleza fenomenal. O capítulo sobre eclesiologia, nossa, você vai conhecer o que é a igreja, definições do termo e sendo utilizado de diversas formas, sistema de governo, apresentação de outros modelos. No caso da Confissão de Fé, comentada por Alexander Archibald Rodd, você tem, inclusive nos seus comentários, uma abrangência maior, não é? Então, para cada capítulo, um leitor ávido e que gosta de teologia vai perceber que há um conteúdo dogmático de defesa da fé, não é? Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Por que qual foi o cenário de teologia, de embate teológico que fez com que, primeiro, houvesse a necessidade da produção dos documentos, segundo, que dentro desta construção de teologia nós tivéssemos um conteúdo de uma dogmática tão profunda e tão pesada? De fato, os nossos documentos, especialmente a Confissão de Fé, é, de fato, um apanhado dogmático, né? É um livro de teologia dogmática, contudo, mais objetiva, mais assim, também prático, pensando na vida da igreja e das pessoas. Mas o que caracteriza vamos dizer assim, o ponto que leva que atravessa toda a proposição dogmática da nossa Confissão de Fé, é o ponto que distingue a fé reformada de qualquer outra coisa: a glória de Deus. Veja, qualquer outra dogmática, ou qualquer outra religião e tal, eles vão pautar do homem. O humanismo está lá. É a questão do homem, da sua necessidade, o centro é o homem. Mas na fé reformada e nesses documentos, como é também na palavra de Deus, o centro não é o homem, o centro é Deus. É Deus. Então, é a glória. Qual é o fim principal do homem? É uma pergunta, a primeira pergunta dos catecismos. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Daí, a proposição é a seguinte: começa com a fonte da revelação, de todo o conhecimento a respeito de Deus e do homem. Onde encontramos isso?
nas Escrituras. Interessante, reverendo, sobre esse primeiro capítulo da confissão, é que ele difere um pouco das teologias sistemáticas, né, que começam com teontologia. Teotologia. A confissão de fé de Westminster começa com as Escrituras, porque são as Escrituras que revelam a Deus. Né? Que revelam Deus, e o conhecimento de Deus. Agora, sobre isso, reverendo, eu preciso dizer uma coisa para o senhor, é uma confissão aqui pública, porque definir o ser de Deus e o seu caráter é uma coisa complexa. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, não existe nenhuma definição que se aproxime tanto daquilo que Deus é, como está revelado na nossa confissão de fé. Eu quero, inclusive, depois da sua fala, ler aqui para o pessoal que está nos acompanhando, porque é impressionante. Vale a pena. E é interessante que eles, tiraram tudo das Escrituras, mas veja como a piedade influenciou. Um jovem que era exatamente Gillespie, que veio lá da Escócia, que foi orar, porque eles iam... O que vamos falar de Deus? O que vamos falar de Deus? Como é que vamos falar? Como é que vamos começar essa definição? Então, vamos orar. O Gillespie foi orar. Ele começou, Deus verdadeiro, infinito, amor. Ele vai falando em oração, e alguém disse, é exatamente isso aí. Você veja como o Espírito Santo dirigiu a Assembleia a buscar nas Escrituras, mas também na própria manifestação de piedade, numa oração, né? Pelo conhecimento das Escrituras que essa pessoa, esse jovem tinha, ele orou expressando isso, foi o que colocou. Você pode... Eu vou ler, inclusive, para contrariar essa ideia de que ninguém explica a Deus, né? Sim. Não, ele explica Veja, ele mesmo. Né? O capítulo 2 da confissão, que vai tratar de Deus, da Santíssima Trindade, na seção primeira, veja bem, viu? A definição sobre Deus, como é uma coisa tão precisa, tão autêntica, tão verdadeira. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria imutável e justíssima vontade, para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, é galardoador daqueles que diligentemente o buscam, e, sobretudo, justíssimo e muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e, de modo algum, inocente o culpado. É difícil você encontrar em qualquer manual de teologia uma definição de quem é Deus. Pois é. Então, eles trouxeram das Escrituras e desta oração feita por esse jovem. Então, o Espírito Santo... Esse dado é importante, que o senhor está trazendo para a gente, viu? O Espírito Santo assistindo à Assembleia. Então, a fonte, Escritura, o objeto maior e principal de tudo, Deus. Deus, quem é Deus? E tudo que envolve a pessoa de Deus e a Trindade. Isso é maravilhoso. E a confissão, seguindo as Escrituras, coloca Deus no seu pedestal, altíssimo, acima de tudo e de todos. Aí, então, vem o homem, o pacto que foi feito, sim, com relação a Deus, tem decretos e tal, tudo isso é de fato. Eu estou aqui resumindo. Entra para o homem e vê sua condição de miserabilidade, quebrou o pacto, né? Mas Deus tinha já um pacto de graça desde a eternidade estabelecido, já sabendo que o homem iria pecar. É um pacto feito com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo para o homem. Mas aí mostra a sua miserabilidade, o pecado, quebrou o pacto, a aliança, ofendeu a Deus e caiu num estado de miséria.
Aí eu acho bonito, deixou Deus o homem no estado de miséria? Não, porque proveu a salvação dos eleitos. Aí vem os decretos de Deus sobre a salvação de anjos eleitos e de homens eleitos, e é uma coisa assim simplesmente extraordinária, bíblica, que não tem como argumentar contra, porque é a palavra de Deus falando. E aí depois vem a pessoa bendita do Senhor, o mediador, Jesus Cristo. Então, é maravilhoso a descrição também da pessoa bendita do Senhor Jesus, né? E tudo que ele é, profeta, sacerdote e rei, seu sacrifício por nós na cruz, sua obediência na vida e sacrifício por nós na cruz, ressurreição, ascensão e glória. Cristo é o nosso Redentor. É tão maravilhoso essa nossa esperança de salvação. Então, depois vem, é claro, os capítulos que vão tratar da questão mesmo do casamento, de conciliar, governo de igreja, né? A proporção da apresentação de Cristo, que é interessante, é que há uma apresentação de uma forma um pouco reduzida, mas da Ordo Salutis. Ordo Salutis. É que é uma coisa espetacular, não é? Que vai se tratar de Cristo imediatamente, conceito de fé, não é? Aí vem vocação, justificação, adoção, santificação, ou seja, é um documento que, se você passar a sua vida pastoral inteira só com isso aqui na mão e uma Bíblia, você tem material para dar aula de escola dominical, você tem material para pregar no domingo à noite, você tem material para ficar discipulado, não vale faltar nada. E o crente ter isso, né? Por exemplo, um chefe de família, um crente que tem sua família e que tem a responsabilidade espiritual como sacerdote do lar, não pode deixar de ter esses documentos para fazer o culto doméstico com as crianças, ensinando a respeito de todos esses conceitos que a Bíblia traz e que são essenciais e necessários para a salvação. Então, é muito importante. E, olha, deixe-me dizer, a igreja hoje tem um pecado. Abandonou esses símbolos de fé. Verdade. Então, a igreja presbiteriana, que é a nossa igreja, que amamos, e que tem esses documentos desde o seu início, se afastou. Tem os documentos, publica, tal, mas, em geral, a igreja tem se esquecido destes documentos, tem se afastado dos documentos. A tradição está tomando conta e afastando o que é legítimo da palavra de Deus. É aquilo que Jesus falou para os fariseus. É uma outra tradição, né? É uma tradição de homem, humana, que está tomando conta na igreja, e afastando o que é de Deus. Jesus falou para os fariseus, vocês estão anulando a palavra de Deus com a sua própria tradição. Então, o que acontece? A tradição toma conta, o culto de vocês é vão. Veja, Jesus fala para eles. O culto de vocês é vão. Honra-me com os lábios, meu coração está longe de mim. Vocês estão dando ouvidos à tradição e lei dos homens. É o que está prevalecendo hoje na igreja. E os documentos, tal, estão deixados de lado. Se você traz e confronta, é um problema. Eles preferem a tradição e não aos documentos. É muito triste, mas esta é a realidade e a verdade que nós temos que escancarar. E rogar a Deus. Nós estamos num movimento de reforma, viu, reverendo? O projeto dos puritanos é um projeto de reforma, visando outras denominações, mas especialmente a igreja presbiteriana, para que ela volte às suas origens, às suas raízes, aos documentos. Por isso, projetos puritanos, porque foram os puritanos que, usados pelo Espírito Santo, naquela assembleia, escreveram os nossos documentos. Então,
Esse é o nosso desafio hoje. Meu, como ministro presbiteriano, até morrer. Que a igreja presbiteriana, que todos os presbíteros, que são guardiões da doutrina, pastores e ministros da palavra e dos sacramentos, que estão me ouvindo, voltem para os nossos documentos, voltem para as veredas antigas e encontrareis paz, é o que diz o texto sagrado. Venha, volte, reformule, comece o estudo da confissão de fé e dos nossos catecismos na igreja, sério, e você vai ver que Deus vai fazer. Então vocês vão descobrir o que é verdadeiramente ser servo de Deus, vão encontrar o objetivo maior, que é a glória de Deus, exaltação do Senhor Jesus Cristo, e o que é ser verdadeiramente presbiteriano. Muito bem, você está conectado no Sextou com o Redentor, que é o podcast da Igreja Presbiteriana Cidade Universitária, aqui em Salvador. Nós somos um projeto de missões urbanas, uma congregação da primeira igreja aqui do nosso estado, a Igreja Mãe, que é a Igreja Presbiteriana da Bahia, uma igreja reformada com a missão de servir estudantes universitários. Nós temos alguns parceiros, temos a Igreja Mãe, a Igreja Presbiteriana da Bahia, o Plano Missionário Cooperativo, que é o PMC, que é um dos parceiros da cidade universitária. Temos também a Hebron ASEC, que nos ajuda aqui na nossa congregação. E temos uma aliança também com a CRU, que é uma cruzada evangélica de estudantes universitários, que tem evangelizado as universidades no nosso país, nesse lugar insalubre, difícil, muito complexo, mas um grupo de moços e moças que estão lá pregando o Evangelho da Graça. Então, esta é a Presbiteriana Cidade Universitária. Você pode nos fazer uma visita aqui em Salvador, nos conheça pelas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e o canal da nossa congregação presbiteriana Cidade Universitária. Estamos caminhando para o final, passou rápido, não é? A gente já está aqui na expectativa de ter o reverendo Josafá outras vezes para falar sobre outros temas, com novas abordagens, inclusive a nossa confessionalidade, mas nós não poderíamos concluir essa conversa, reverendo, sem falar sobre a contemporaneidade da nossa confessionalidade, não é? Porque, de fato, esse discurso de um anacronismo, né, e de algo que está separado por um hiato, por um abismo muito profundo, de uma realidade daqui, num país sul-americano, não é? Na América do Sul, de um padrão de cultura, de economia diferente, eu acho que não cabe primeiro por aquilo que já foi falado aqui. O senhor já provou a biblicidade dos nossos documentos, né? E qualquer pessoa que toma esses documentos para fazer a leitura vai perceber, obviamente, que, de fato, são documentos produzidos com as escrituras abertas. É uma exposição das escrituras, né? Você tem vários temas e que vão apontar para Cristo, que é o grande objetivo, como foi falado, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, reverendo, proporção que a gente caminha para o final, sobre não somente a relevância da produção teológica, mas a sua importância para salvar a igreja de um neoliberalismo teológico, né? De um distanciamento da verdade pura e simples do Evangelho da Graça. Bom, o que nós temos hoje, porque você sabe que cada era tem suas filosofias e que influenciam, inclusive, a igreja, né? Então, nós temos hoje o pluralismo que domina, né? E que rejeita uma verdade única. Eles rejeitam, né? Pós-modernismo, estudo é relativo, não existe verdade absoluta. Bom, então aí está a importância dos nossos documentos, porque existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A verdade de Deus é verdade absoluta em todos os tempos.
Nós não aceitamos pluralismo de verdade, nem várias verdades. Nós aceitamos uma única verdade. Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra de Cristo é toda a Escritura. Os nossos símbolos de fé estão pautados e são expressão fiel do que ensina a verdade de Deus. Então, o desafio para a modernidade, para a nossa realidade, que infelizmente influencia a igreja em muito, e as universidades e tudo, nosso desafio é que você assuma, receba, aceite, tome como sua a verdade de Deus, que é Cristo, e a sua palavra. E então, venha para os documentos, por estes nossos padrões de fé, venha para eles, busque-os, porque ali está a verdade absoluta, que a igreja precisa, que o homem precisa, que o lar precisa, que as crianças precisam, a verdade absoluta, neste momento de um mundo sem rumo, sem norte, porque eles não querem uma verdade única. E estão afundando a pique, um desespero, que não existe um rumo, não existe um norte, não existe um referencial. Mas nós temos, e esses documentos apontam para essa verdade absoluta que é a palavra de Deus, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, é a relevância, a contemporaneidade, vamos dizer assim, a utilidade, a necessidade desses nossos documentos são urgentes nesse contexto de pluralidade e de relatividade da verdade, porque eles trazem um clamor da verdade única, que é Cristo e a sua palavra. Glória a Deus. Estamos chegando ao final desse bate-papo. Nossa gratidão ao reverendo Josafá Vasconcelos, que prontamente nos atendeu. É sempre uma alegria, reverendo, Obrigado. Tê-lo aqui conosco. Esperamos poder contar com a sua presença aqui para continuar outros debates. Eu já estou aqui pensando em falar sobre os dons, não é? É um tema bom para a gente discutir. E de posse da literatura que o senhor produziu, né? Nada se acrescentará. Isso. E vamos conversar no outro momento e agradecer a você que esteve conectado conosco até agora. Dizer para você, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no nosso canal e curta o material que está aí no nosso canal. Reverendo, muito obrigado. Eu que agradeço, louvo a Deus por essa oportunidade e que o que falamos aqui seja considerado, que o Espírito Santo possa abençoar a mente de todos que viram ou vão ver e possa produzir seus efeitos para a glória de Deus. Obrigado. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.